Salve pessoal, a paz, sejam bem-vindos ao episódio número 3 do podcast do Rock com Cristo. Hoje aqui nós estamos com nossos convidados da banda Perpetual Legacy, estamos aqui com a nossa mana Michele e com o nosso mano Matheus representando a banda. E me conte um pouquinho como que é a formação da banda, quando começou. E é isso. Vai lá, não, pode, por favor. Um oi para toda a galera da Rock com Cristo, é um prazer enorme estar aqui e conhecer os nossos manos da Rock com Cristo, gente. Então, a banda hoje, ela é formada por mim, Michele, o Matheus, baixista, o Renan Costa, o baterista, o Lucas Fernandes, o guitarrista, e o Rafael Lobo, o tecladista. Mas são apenas 3 da formação clássica, da formação original, né? A gente começou assim, eu e o Matheus tocávamos em uma banda de metal extremo, daqui de Brasília, e aí a gente, trocando uma ideia, a gente percebeu que tinha um gosto especial pelo metal sinfônico. Aí a gente resolveu fazer um projeto. A Perpetual Legacy era para ser só um projeto de estúdio, assim, fazer música de vez em quando, lançar na internet e deu. Em português. Em português. As pessoas português. perguntam pra gente, por que vocês não tocam em português? Então, a ideia original da Perpetual Legacy era para cantar em português. As músicas, as primeiras músicas, elas foram escritas em português. Depois eu chego lá, por que a gente mudou. Aí, a gente precisava de um tecladista, né, para poder fazer essa parte mais sinfônica, começar, né? Foi, né? Porque você fez a guia. Isso. Isso. Aí eu chamei o Rafa, que eu já conhecia, o Rafa é pianista. Perguntei se ele tinha interesse, ele falou assim: me manda o que vocês têm aí para ver se me agrada. Exigente, rapaz. Exigente. Foi. Não foi o primeiro, não. Exigente. Aí eu mandei para ele a guia que a gente tinha, foi pelo Facebook ainda, eu lembro. Ele na hora, tô dentro. Beleza. Aí ficamos nós 3 trabalhando. Aí a gente viu que a coisa tava ficando legal. A gente, vamos chamar um guitarrista? Vamos chamar um guitarrista. Aí meu marido, na época, trabalhava com um guitarrista, o Bruno, e o Bruno veio e se juntou à Perpetual Legacy. E depois veio o Gabriel. O Gabriel morava em São Paulo, veio para Brasília, eu também conhecia ele, chamei. E foi assim que a gente começou. E isso foi quando? Isso foi em 2014. 2014, né? 2014. Aí a gente se reunia lá em casa, toda semana, uma vez por semana. Café, bolo, pão e música. E vocês morando aqui em Brasília? Todos aqui em Brasília. Todos aqui em Brasília. E aí, gente, a coisa estava indo tão bem, assim, as músicas estavam ficando tão legais que a gente resolveu gravar um CD. Mas foi tudo muito natural. Porque como assim a gente não tinha pressa, a gente foi fazendo tudo no nosso tempo, mas tinha um fluxo muito legal. Toda semana a gente se reunia, a gente compunha e tal. E aí a gente resolveu gravar o CD e lançar. E a gente lançou o CD em 2015, né? Levou um ano, 15. acho que, todo esse processo. Setembro de 2015. E foi, assim, algo que a gente não esperava, que foi de Deus mesmo. A gente lançou o CD e deu uma repercussão muito legal, né? E a gente começou a fazer show, a gente começou a fazer participação em rádio. A gente tocou um ano na Transamérica. A gente fez uns shows nos lugares bem legais, assim, com bandas legais. E foi isso. Aí depois a banda entrou num hiato, o Matheus saiu, depois voltou, e foi em 2018, se eu não me engano, a gente lançou o single, que estávamos só eu, o Rafael e o Bruno. Aí a gente lançou o single para parar. A ideia era parar a banda, né? Assim, a gente estava num momento que a gente não estava animado, não estava querendo mais mexer com música naquele momento. Mas não era o que Deus queria. Aí o Matheus voltou e aí agora a gente está nesse novo CD. E por que a gente canta em inglês? A gente fez as primeiras músicas em português e a gente até chegou a tocar numa igreja, uma dessas músicas, que é a que leva o nosso nome do álbum, New Symphony for Him. E só que daí a gente testou no inglês, assim, de uma forma muito despretensiosa e encaixou muito melhor. Aí já era. Melhor. Aí, assim, não, a gente sabe que a gente tá no BR, que galera gosta da música em português, mas a Perpetual Legacy, Perpetual Legacy flui era melhor, legado perpétuo, né? Era legado perpétuo. Ela flui melhor no inglês. A gente tenta, né, como a gente tem o projeto paralelo dos clássicos cristãos, que a gente pega hinos, faz em português e tal, pra tentar dialogar com o pessoal que prefere mesmo ouvir a música no seu idioma, mas, por enquanto,
a Perpetual Legacy vai continuar cantando em inglês, assim, as músicas autorais. Né? E vocês falaram, assim, que pensaram nessa possibilidade de parar com a banda. O que fez, assim, ter a certeza, assim, que não era pra parar? Qual foi o direcionamento, assim, de Deus que vocês tiveram pra ter essa certeza que era pra continuar? A banda, ela tá numa fase diferente hoje do que ela era quando começou e antes do hiato, né? Nós tínhamos algumas divergências entre a banda, né? Eu sou assim, Michele, eu não costumo dividir a vida entre sagrado e secular. Então, eu não faço uma divisão. Quando eu vou filtrar aquilo que eu ouço, eu não filtro entre sagrado e secular. Né? Eu faço um filtro, mas não é entre aquilo que tem o rótulo de gospel ou não. Mas a Perpetual Legacy, ela nasceu para falar sobre o evangelho, né? Para cantar uma música mais cristã, explicitamente falando. Não vou dizer que amanhã, no próximo álbum, a gente não resolva fazer uma abordagem diferente, de repente contando uma história de um livro. A gente já cogitou isso, mas não é esse o momento e não era o momento naquela época. Sim. Mas alguns membros da banda queriam fazer uma música menos direta. Por quê? Penso eu, né? A gente tocava em ambientes que não eram cristãos. E a gente também tinha algumas portas fechadas por a gente cantar sobre Deus, né? Inclusive, a gente foi boicotado em eventos quando convidaram a gente para tocar. Não sabiam que nós éramos uma banda cristã. Quando eu falei no microfone assim, a gente gosta de Jesus, aí o tratamento mudou. E também porque assim, não tem nenhum problema. Eu realmente não vejo problema nenhum. Mas naquele momento, gente, não foi para isso que a Perpetual Legacy... Né? Então, assim, a banda meio que ficou dividida, né? E aí, enfim, né? Depois o Matheus também pode falar, assim... Porque na época a gente também discordava, né? E aí... ele saiu, né? A banda ela passou por uma fase, assim, de racha. Houveram outros conflitos. Mas a gente viu que, de fato, a gente precisava colocar Deus no centro de novo. Né? Independente se a gente fosse cantar música diretamente para Deus ou fazer outro tipo de canção, mas Deus precisava estar no centro daquilo dali, né? E por isso que estava rolando aquela desunião. E eu estava sem vontade, né? Eu posso falar por mim, eu não tinha mais vontade mesmo. E aí, eu, conversando com o Rafa, quando só estávamos 3 na banda, eu falei assim, vamos lançar um single, então, só para não parar de repente, e depois a gente para. Só que eu nunca parei de orar. Né? Eu sempre coloquei a Perpetual Legacy diante de Deus e falei assim, Senhor, é para ti, é para tua glória. Né? O que o Senhor quiser que a gente faça, se o Senhor quiser que a gente continua, se quiser que a gente para, a gente para. A gente não é o dono da banda, né? E aí, eu e o Matheus, a gente ficou quase 2 anos sem se falar, né? Assim, a gente cortou o contato, assim, a gente cortou o contato mesmo. Aqui, foi, gente. Mas eu nunca parei de orar, sabe? E aí eu só posso falar pelo meu lado, claro. Aí um dia, eu vou contar essa história porque é muito legal. Eu estava assistindo um vídeo do Iago Martins. Você conhece o Iago Martins, do 2 Dedos de Teologia? Não. Depois, é muito legal o canal dele. E ele fazia uns vídeos, assim, pegava filmes, ele dialoga muito com a cultura pop. Aí ele pegou o filme do Toy Story e falou sobre amizade. Ele é um cristão e ele trouxe aquilo, assim, ele colocou o evangelho lá dentro. E nisso, que eu estava assistindo aquele vídeo de uma forma, assim, muito aleatória, eu lembrei do Matheus. Assim, cara... Aí eu mandei o vídeo pra ele, só mandei. Eu não tinha, acho que, mais nenhum contato dele, já tava sem o nome ali, eu procurei nas conversas e tal, e mandei, deixei. Aí eu acho que ele me respondeu assim, quer dizer que... Porque o vídeo falava basicamente assim, que algumas amizades, elas vão... parar com o tempo, assim, cada um vai para o lado, mas é importante que fique as boas lembranças, que fique a tranquilidade em ambos os corações, tinha o lance né? do Woody e do Buzz, né? Eles começam brigando no Toy Story, né? Eles começam com aquela disputa do quem é o brinquedo preferido do Andy, né? E aí depois, no final, eles acabam ficando amigos ali, né? Entendeu? Não, todos são brinquedos do Andy, né? Então fica tudo legal, fica tudo de boa, né? Aí ele fazia alguma analogia, eu acho, entre o Woody e o Buzz, eu falei assim, tá, mas quem é o Woody e quem é o Buzz, então? Aí ela falou assim, não, eu acho que tu é o cabeça de batata. Aí, beleza. E aí foi isso. Foi. Aí a gente começou a voltar a conversar, né? E ele tava em outra banda.
E eu e o Rafa ainda assim, com aquela ideia de parar, né? Só que a gente foi conversando e falando sobre... Parecia que tinha alguma coisa que a Perpetual Legacy ainda poderia oferecer, né? E aí ele falou que ele tinha vontade de voltar, a gente também queria que ele voltasse, né? Porque, de fato, assim, cara, ele, o Rafael, dá muito certo, assim, em termos de composição, né? Em termos de fazer música junto. E a gente resolveu voltar. Então, eu entendi que aqui... Porque foi... Também, de novo, foi algo muito natural, não foi forçado. Então, foi onde a gente foi sentindo mesmo e percebendo que tudo estava nos levando a continuar, né? Por isso que a gente tá aqui. E aí, a gente resolveu fazer um CD já duplo pela demora e... E é engraçado esse negócio da afinidade para compor, porque quando a gente resolveu dar continuidade à banda, e que, de fato, eu me reintegrei ali, foi, assim, uma música atrás da outra. Rápido, coisa rápida, assim, muito rápido. Né? A Michelle até falou desse período de hiato. Era um período que a gente estava divergindo em algumas questões desse tipo dentro da banda, e eu falei no episódio 2, né, do Soul Factor, que o meu sentido de produção, ele é assim, ele é elétrico. Então, se eu comecei a compor, eu só paro quando... Eu nem paro, né? Eu não paro, né? Eu continuo fazendo. Inclusive, ontem eu já estava fazendo mais uma. Já tá pensando no terceiro CD. A Dani já até ouviu um pedacinho. Então, assim, eu não paro, então eu vou... E como, mesmo estando com essa divergência de pensamento, eu estava compondo. Então eu queria compor. Eu falava, não, galera, tá, mas beleza, mas vamos resolver, mas vamos fazer? Vamos fazer, e vamos. E a galera tava, como a Michelle falou, tava ainda nessa, puxando para trás, tava desanimado, sem querer fazer. E aí foi quando eu falei, se ninguém quer fazer nada, e eu sou movido por fazer alguma coisa, né? Então já tinha uma outra banda também de metal sinfônico lá do Sul, que eu estava fazendo a produção do álbum deles, junto com eles e tudo mais. Eles viriam até para Brasília para gravar. E aí a vocalista, que era a dona da banda na época, me convidou e tal. Eu falei, não, então beleza. Então tá tudo certo, né? E aí eu fui para essa banda e trabalhei com eles durante um tempo, né? Tanto que depois que eu voltei, muitas dessas músicas que eu já tinha composto nessa época que a banda estava meio desanimada estão no CD agora. Então foi o que levou a gente a crer o seguinte: a música ela pode ser boa o tanto que for. Se aquele não for o momento daquela música entrar ali naquele contexto, não adianta. E a gente vê o tanto que é importante a comunhão, né, dos integrantes da banda em si. Para as coisas realmente fluírem. Sem dúvida. Porque senão acaba não fluindo da forma que deveria. Hoje em dia vocês conseguem manter essa comunhão, assim como que está em relação aos integrantes? Hoje em dia tá melhor do que quando começou. Tá melhor. A gente não se encontra tanto pessoalmente como a gente se encontrava antes, que era uma vez por semana, né? Hoje não tem nem como. Por exemplo, o Rafa não mora aqui, né? Eu voltei pra cá, pro Brasil, recentemente. Mas o relacionamento entre nós está melhor. Hoje a gente tem, de fato, assim, uma convergência entre a banda. Tá todo mundo sabendo para onde que a banda vai, tá todo mundo caminhando para a mesma direção. Não tem ninguém querendo puxar para outro lado. Então tá melhor. Ela tá numa fase melhor. E essa questão, assim, da composição que vocês falaram, são vocês três que estão fazendo atualmente, ou os outros integrantes também? Então, todo mundo tem a sua participação ali, né? A gente nunca deixou nada restrito. A questão é que tem a facilidade, né? Então é mais fácil. Eu tive durante muito tempo, eu tive aula de piano quando criança. O Rafa é pianista. Então a gente tem uma facilidade com a parte de orquestra muito, muito tranquilo, assim, pra gente. A gente tem essa facilidade e a base do metal sinfônico é a orquestração. Então a gente já monta ali uma linha rítmica e joga a orquestra em cima, e eu mando essa música para Michelle, e aí ela já faz a letra, e aí a gente já vai encaixando as coisas ali, já fica tudo mais fácil.
No primeiro CD teve música da Michelle mandar só um nananã. Só um nananana. Melodia só nananã. E se a gente fizesse assim? Pronto. Aí daí saiu uma música inteira. Cry Sleeves. Tá no primeiro CD, inclusive, é uma música da Michelle. Que ela fez a melodia e a letra. Né? Como eu só orquestrei a música dela, eu só orquestrei e a gente deu a cara ali da música, mas a música muito boa, inclusive. Pra mim, uma das melhores do primeiro álbum. Mas a gente, como o primeiro álbum tinha muito dessa questão mais experimental, da gente ir fazendo e vendo. Então eu me aventurei em letra também. Foi. Tem uma letra minha com a Michelle, que é a Looking, que é a do clipe, que é o clipe na floresta lá e tal. E todo mundo acha que não é nem no Brasil. A gente não revela. Mas a letra é minha com a Michelle, aí a Inside a letra e música são minhas, a Metonime também. Isso. Mas assim, a gente se aventurava muito porque a gente trazia muita coisa guardada. Our Pride, que é do Rafa, a música, ele já tinha feito ela há muito tempo. Isso. Inclusive foi a música de teste que ele mandou pra entrar na banda. Porque ele falou assim, ó, eu topo entrar na banda com vocês lá em 2014, mas deixa eu mandar uma coisa minha primeiro pra ver se é isso que vocês querem. E ele mandou Our Pride. Que interessante. Então assim, já era uma música que ele tinha há muito tempo. E a Our Pride hoje tá com mais de 100 mil visualizações no Spotify. É a mais ouvida, É eu a acho. mais ouvida da banda no Spotify. Tá com mais de 100 mil visualizações. Então, a gente tinha muita coisa, muita ideia guardada, muita linha melódica guardada que a gente transformou em música. E junto com isso tinha letra, tinha muita coisa. Então, óbvio que tudo passava por um crivo teológico ali, ver se a gente não estava falando nenhuma besteira. A gente tinha muito isso em mente, né? Mas a gente nunca dividiu nesse ponto assim, quem compõe, quem escreve, quem isso, quem aquilo. Quem tem mais facilidade geralmente toma a frente ali e faz, mas sempre respeitando e aceitando a opinião, inclusão, retirada. Teve música no novo álbum aí que eu fiquei negociando uns 15 dias com o Rafa. Porque a música... Eu sou um pouco odiado na banda, porque eu faço umas coisas que a galera não gosta muito. Porque desafia demais a gente. Nossa, tira a gente demais da zona de conforto. E é o que eu digo, eu tô até agora procurando a zona de conforto. Não existe, pra mim não existe. Aí eles ainda falam que tem que sair da zona do conforto. Não. E esse aqui... Aí o Renan já deixou claro no outro episódio algumas coisas que eu faço com ele, né? Mas a Michelle são os compassos compostos, que ela não gosta muito. Tem umas coisas em 7/4, a gente passa pro binário composto também, ela fica... É porque geralmente sou eu que faço a linha de voz, né? A melodia de voz. Então, é muito difícil. É difícil, porque o cérebro precisa absorver aquilo dali. Então, assim, a gente vai fazendo ali, aí quando eu me empolgo com uma ideia, eu vou fazendo ali até eu entender que já dá para acabar. Então a música que seria, acho que a principal do disco, que é a última, né? Ela tinha mais de 7 minutos. Aí o Rafa falou, cara, a música é boa, mas 7 minutos tá muito, velho. Falei, não tá, cara, vamos discutir aqui. Fechamos em 6,5. Cortamos algumas coisas ali, algumas repetições que tinham nela, que dava realmente pra serem retiradas. E aí a gente fechou, a música ainda tá grande, mas é uma música grande e boa, tá legal. É boa, não é maçante. Exato. Então, assim, a gente converge muito nisso também. A gente conversa, vai adaptando e tudo mais. Nesse novo álbum tem música que é do Lucas, uma música belíssima, inclusive. Música do Lucas, letra da Michelle. Porque eu acho que eu não posso falar muita coisa da música, mas... Não, ela é sobre ela... Spoiler. É uma balada, voz e violão somente. Nossa, é muito linda. Acústica, muito belíssima linda. a música, belíssima. E assim, toda a parte de composição melódica que a Michelle fez nela, com divisão de vozes ali, cara, ficou muito, muito boa. Muito boa. A música é belíssima. E tem a própria música que
você já teve a oportunidade de escutar. Que foi uma música minha e do Lucas. Então, assim, a gente sentou muito para escrever junto também, algumas linhas. Mas quem tem mais facilidade geralmente somos eu e o Rafa. Então a gente já traz muita coisa pronta. Eu nem contei quantas músicas eu fiz nesse também álbum. não sei. Mas eu acho que beiram umas 12. Bastante. Das 20 que vão ter no novo álbum. Mas uma coisa legal é porque a gente sabe que a gente tá numa era bastante express de música, né? A galera lança bastante single, né? Porque, enfim, a gente entende que os tempos são outros. E aí, pra gente chegar assim, estamos com um CD duplo, a gente não se ilude achando que a pessoa vai pegar o CD, vai ouvir as 20 músicas ali, entende? Porque a galera hoje não para nem pra assistir um vídeo inteiro no YouTube de uma música. A gente sabe, a gente tem os nossos dados lá, né? Mas, assim, o legal do nosso álbum, e algo que a gente realmente pode dizer que assim, são 20 músicas que você pode ouvir do início ao fim, uma não se repete com a outra, não fica assim, já não aguento mais ouvir, porque parece que uma música é igual a outra. Não. Cada música é uma história, mas elas se complementam, né? Então, assim, é um álbum que não tá nada entediante, apesar de ser um álbum duplo. Então, assim, vale a pena ouvir do início ao fim, porque é uma surpresa diferente a E cada faz faixa. sentido ouvir do início ao fim. Porque é justamente a história que a gente Porque ele é um traz. álbum conceitual, então para Exatamente. você entender, assim, prestar atenção na mensagem, que é algo muito importante, é legal ouvir do início ao fim para você... Poxa, cara, que viagem maravilhosa. Faz muito sentido ouvir ele do início ao fim. E qual a previsão de lançamento? Tem? Ó, gente, Esse ano sai. A gente sai. Não, tem que sair. Esse ano tem que sair. A gente tá assim, no final. Agora sim, a gente tá no finalzinho. A gente tá recebendo as últimas músicas do produtor. Estamos recebendo as 2 últimas músicas. Agora a gente vai assinar, se Deus quiser, logo a gente já vai assinar com o selo, que já tá praticamente tudo certo. E aí mandar pra fábrica, tá? Então, assim, gente, agora vai. Demorou, mas agora... Acreditamos que ainda no primeiro semestre acredito agora, que no primeiro até semestre. junho já deve estar tudo... Já deve estar em mãos as mídias físicas. E quais que são as influências musicais de vocês, assim? Provavelmente cada integrante deve ter uma específica, né? Mas tem as gerais, né? As gerais. Tem as globais. De modo geral, foi até inclusive o que nos uniu em conceito para a gente formar a banda ali em 2014. É sempre muito voltado a essas bandas de metal sinfônico que já tem grande expressão no mundo, né? Então, Nightwish, que foi a primeira, né, assim, a ter grande relevância ali em 96, né, iniciando em 96. O Épica, que é a minha favorita até hoje. Então, eu acompanho Épica desde quando não era Épica, era Sarah Dust ainda, antes deles mudarem de nome. E assim, até hoje eu acompanho tudo, literalmente, os álbuns lançados, de tudo que eu posso pegar de influência desses caras. Vou em show ao vivo, onde eles estiverem no Brasil, eu tô lá assistindo, porque eu realmente bebo muito dessa fonte. A Michelle sempre trouxe bastante do After Forever também, né, na época ali da Floriansen, que é uma ótima referência até para quem é vocalista aí. Geralmente ficava em torno disso. A gente tem muita coisa também de power metal, do heavy metal ali, mais tradicional também. Mas aí já começa a puxar um pouco para as individualidades de cada um, mas num âmbito geral, são essas aí, né? O Rafa trouxe muito Sonata Ártica também, ele sempre curtiu muito Sonata Ártica, então ele trouxe grande parte ali das linhas de teclado, de piano, ele traz das influências dele, e a gente acaba absorvendo como influência geral também, porque era algo que todo mundo ouvia, que a gente ouvia na individualidade, e acabou sendo um ponto de convergência, um ponto central de convergência para a gente montar a banda. Então, de modo geral, essas são as influências da banda. Eu acho que metal sinfônico cristão no Brasil, vocês são os únicos, né? Eu não consigo pensar em outra banda. Atualmente, sim. Assim, a gente teve algumas bandas que pisaram aqui no cenário, né? Antigas, por exemplo, tem a Ava,
sei se você vai lembrar da álbum. Muito. Gente, era, acho que o quê? Em 2000, quando eu conheci 2003, 2004, mas essa banda não existe mais. O Cuidado pra não Kerix. revelar muito da idade aí, porque gente. você tá Olha, com 20 anos algo que já não pode ir pro ar, né? Você vai voltar 20 anos assim. O Kerix, que é uma banda... Eu era criança, assim, ó. Ah, claro. Ó, a Perpetual Legacy tem 10 já. Ai, então, gente. estamos em 2024, então esse ano a banda faz 10 anos. Nem parece que a gente tava aqui falando das quedas de cabelo, né? É verdade. E assim, e é legal falar disso também, porque o CD duplo vem justamente pra coroar aí os 10 anos da banda também, né? É uma coisa legal. E a gente vem bem mais maduro também, É verdade. Né? Vocês vão notar, assim, uma evolução. E ele tava falando de influências, mas uma coisa muito legal na Perpetual Legacy é porque tem muito a nossa identidade, né? Claro que a pessoa nota, a gente não tá aqui reinventando a roda, a gente não tá inventando metal sinfônico, Não é né? nenhuma novidade. Mas a Perpetual Legacy, ela sempre consegue, assim, você ouve a Perpetual Legacy, tem a nossa identidade ali, né? Então isso é legal, porque a gente não tenta imitar, nem eu como vocalista, né? Às vezes a gente ouve, é muito comum, né? Que, tá querendo ser... Tá... Não, gente, eu não quero ser ninguém. Eu tenho a minha voz, eu tenho o meu timbre. Tenho as minhas influências, lógico. Preciso estudar sempre. E aí você ouve algo de uma cantora aqui, cantora ali. Eu tenho as minhas preferidas e... Pô, legal, vou tentar fazer assim. Mas a gente tem a nossa identidade, né? E agora até esqueci o que eu tava falando antes. Das bandas mais antigas. Então, o Kerix, que é uma banda antiga que é muito legal. Tinha não muito tempo. É porque eles encerraram agora as atividades. Não tinha o Seven Symphony. Então, o Seven Curitiba. Symphony e gente, não é legal esquecer o nome deles agora. A gente fez uma live juntos. O Marlon vai querer arrancar meus... Não, me lembrar gente. também, Marlon, ajuda a gente aí, ó. Comenta aí, ó. Angels. Eles cantam em português. Gente, eu vou lembrar. Seven Angels? Não, tem o Seven Angels, só que o Seven Angels é mais power, eu acho, né? O Seven Angels tem uma pegada mais power metal também, que estão voltando agora, de Curitiba. Mas... gente, daqui a pouco eu lembro e eu já vou interromper aqui e falar. Não é justo eu esquecer. Eu acho que eles são do Nordeste e cantam em português. É Angels Fire, não? Eu acho que é Angels Fire. Angels Fire, eu acho que é isso. não é? Eu acho que é. Eu acho que é Angels Fire. Eu acho que é. Uma banda muito legal também. Eles têm a pegada bem Nightwish, assim. Uma pegada mais Nightwish old school, lá, bem do iniciozinho do Nightwish bem legal. ali, mas a pegada deles é bem legal. E eu acho que, assim, pelo que eu tenho conhecimento, também acho que que acaba, não sei. E pensando assim, vocês já tocaram em outros lugares, sem ser aqui em Brasília? Sim. Tiveram a chance de conhecer esse pessoal da banda também? Como que Já, inclusive, com a Seven Symphony, a gente fez um show com eles na Curitiba, Gólgota, em Curitiba. Isso, em 2015. o ano passado, gente. Agora eu não falo mais. Mês passado, tava voltando da Europa. Não, a gente, em 2015, que foi o ano de lançamento do álbum, a gente fez bastante show. A gente foi pra São Paulo, a gente tocou na Crash. Na Crash a gente já tocou umas 2 vezes. Com a Perpetual Legacy a gente já tocou 2 vezes na Crash. Curitiba, Vila Velha, mas aí Vila Metanoia. Velha já foi depois, já foi em 2016, que a gente foi para abrir o show do Nárnia, no Metanoia, em Vila Velha, no Espírito Santo. 16, 17? Foi por ali. Por aí, acho que foi 2017. Mas a gente já passeou bastante aqui. Foi quando a gente fez aquele show que eu comentei no podcast do Soul Factor, que o Daniel convidou a gente para tocar lá no Teatro Municipal de Lusiânia. Foi a convite do Soul Factor, a gente foi para ser a banda principal da noite, né? Um show de 1h30 que eu não estava preparado para aquilo. Acho que ninguém estava. Cansa bastante. Mas a gente já teve a oportunidade de encontrar uma galera legal de outras bandas também, assim, né? Aqui em Brasília a gente, a Michelle comentou que a gente ficou 1 ano na Transamérica tocando, eles tinham um projeto que era Tomahawk, que é um álbum que eles lançavam, não sei como é que tá agora, mas antigamente eles lançavam todo ano um álbum só com as bandas locais. E a gente mandou a nossa música, a Looking, a música do clipe, pra seleção deles, mas a gente mandou despretensiosamente, assim, mandou.
E a gente foi selecionado para entrar no Tomahawk. E a gente ficou 1 ano tocando na rádio, na Transamérica, no horário de meio-dia e um horário à noite que o programa repetia. E daí a Transamérica ela teve direito a colocar uma banda dela no palco do Moto Capital de 2017. No palco principal. No palco principal do Moto Capital de 2017 e eles escolheram a Perpetual Legacy. Então, isso. Então, em 2017 a gente tocou no palco principal do Moto Capital, assim, palco de Rock in Rio, assim. A gente abriu pro Scalene, né? A gente abriu pra Scalene, exatamente. Né? Ó, eu assisti o podcast, a entrevista com a Luz Alt, acho injusto a comparação com a Scalene, quero dizer aqui. A Luz Alt é muito melhor. Beleza, Alex? Quero dizer isso aí, tá? Mas assim, a gente abriu pra Scalene, você falou da Scalene e agora eu lembrei do podcast da Luz Alt. Mas foi... E, cara, foi magnífico, assim. Acho que a gente nunca tocou pra tanta gente. E uma estrutura muito legal. Estrutura incrível. Que é banda, assim, independente, assim, que vem do underground mesmo. Você se depara A gente com uma tinha estrutura... Camarim, gente. A gente tinha camarim. O camarim era a minha casa. Eu me preparava em casa antes. Foi bem legal, A gente tinha camarim com fruta, refri. Foi, gente. Foi uma experiência bem legal. Foi muito legal, muito legal. E é onde a gente reconhece que é Deus quem abre, sabe? Porque a gente, nesse tempo que a gente tentou, né? Tá tendo evento aqui, tá tendo show aqui, vamos tentar. A gente viu assim, quem abre e quem fecha a porta é Deus. Porque a gente sendo, na época, né? Nós éramos uma banda muito novinha, né? E apesar de músicos extremamente competentes, éramos, de certa forma, inexperientes dentro daquele nicho, né? E, pô, a gente, de repente, se deparar, tocar numa rádio de nível, né? Porque a Transamérica é nacional, né? Ainda que a gente estivesse tocando aqui. E subir no palco principal do maior evento de moto da América Latina, assim, gente, é Deus. Porque nós somos uma banda que a gente fala de Jesus, né? E a gente não esconde isso. E a gente apanha dos dois lados, né? Sim. Porque eventos que não têm a ideia de ser com bandas cristãs, muitas vezes não querem nos aceitar justamente porque a gente fala sobre Cristo. E às vezes a igreja, algumas não aceitam isso, né? O fato de nós tocarmos metal. Sim. Isso assim, pelo menos no meu contexto de vida, tá praticamente eliminado. Eu não vejo mais isso acontecer. Mas acontecia, né? Sim. Então a gente sabe que quem vai à frente é Deus. Não Ainda tem um como. pouco, mas acho que hoje tá mais mascarado, tá mais restrito a alguns lugares, algumas... E a gente vê aqui no Brasil que o preconceito ainda é muito... Eles falam, né? As bandas cristãs também têm preconceito. Eu entendo que existe sim. Aí eu já acho que é mais uma questão de visão mesmo, né? Mas aí é assunto para outro podcast. Mas, assim, existe sim um preconceito com as bandas cristãs de muitas vezes não quererem que a gente esteja tocando com música, com banda que não é cristã. Como, por exemplo, o próprio Soul Factor sofreu esse boicote, né? Eu nem lembro qual era a banda que ia vir pra cá, que eles iam tocar junto e, enfim, a galera não aceitou. Até mesmo de não aceitar tocar fora da igreja, né? Sim. E isso é algo que é muito Brasil, isso ainda, sabe? Lá fora, você vê os rolês sendo com banda cristã e não cristã e tá todo mundo curtindo numa boa. Eu fui no show do Skillet. Quando eu... Assim, nossa, aí toca muito o meu filho gostava muito, né? Na época eu não era muito ligada, mas ele gostava e tava tocando pertinho de onde a gente tava morando, a gente foi. Era engraçado, né? Abriu uma banda que eu não lembro, teve uma banda de abertura bem legal. Tocaram Nirvana lá, a galera curtindo com um copo de cerveja na mão. Entrou Skillet, a mesma galera curtindo, tal, pulando com um copo de cerveja na mão, uns lá já caindo. E o cara lá falando de Jesus abertamente. Foi onde eu comecei a admirar a banda, assim, porque antes eu só conhecia a música, né? Mas assim, ó, eu vejo que os caras, eles são assim, ó, abertos mesmo. Eles falam pro público que está ali, a galera ouve de boa. Sim. Não, se vai sair dali aceitando, concordando ou não, mas a galera tá lá e respeita, né? Na Holanda é muito comum também ter esses tempos, teve o show, se eu não me engano, do Nárnia, junto com Levi's Eyes, que é uma banda de metal sinfônico que não é cristã, né?
E então é muito comum ter esse rolê, essa mistura de banda, porque eles não fazem essa separação, Sim. entendeu? É banda, é arte, é cultura, e cada um vai falar sobre aquilo que quer, sobre aquilo que acredita. Aqui no Brasil isso ainda precisa ser quebrado. Isso vai ser Aqui melhor pra todo mundo. você vai tocar, só pode ser na igreja. E se é metal, não pode ser na igreja. E aí você, tá, mas e aí? Eu vou pra onde então? Aí se você vai tocar fora, é metal, então pode, mas é cristão, não pode. Então você precisa achar sempre um meio termo ali e tentar andar no meio. Por isso que nós onde somos te dependentes aceitam. de Deus. Sim, Não é a gente que força e não adianta forçar. Exatamente. Não vai. Eu fiquei sabendo que você também foi no show do Antesto. Como foi isso? Acho que foi o Marlon que falou, né? Todo ano o Marlon lembra. O Antesto foi. Foi, gente. Foi onde eu brinco assim que eu tenho um trauma, né? Porque eles. Se eu não me engano, foi em 2011 que eles vieram aqui pro Brasil e eu morava aqui em Brasília. E eles tocaram em BH. Realização de um sonho, gente. Antestor é. Nunca, assim, sabe? Nem nos meus melhores sonhos. A gente fica assim, quem sabe um dia eles vêm pro Brasil, mas é aquele sonho assim mesmo que tu acha assim, não vai acontecer, não vai rolar. E fomos eu e meu marido, né? Meu filho tinha 2 anos, deixei ele assim, como a gente foi de carro, né? A gente deixou ele com a minha sogra e a gente foi, assim, com a cara e com a coragem. Porque a gente chegou lá já no meio do caminho ouvindo assim, tem um público que tá se planejando bater, agredir quem for nesse show. E eu pensava assim, gente, eu tenho filho. Eu tenho filho. E aí a gente chegou lá, de fato tinha já um aglomero de gente que a gente sabia que não era assim tão iluminado. Estavam olhando pra gente com cara muito feia. Mas a gente pensou, trevas, assim, a gente pensou até que não fosse passar daquilo dali, sabe? Assim, a galera veio pra intimidar, Aí a gente assistiu o show, que foi inesquecível, assim, foi uma oportunidade maravilhosa. Mas quando a gente saiu... Foi no Justiça e Retidão? Não foi numa igreja. Não? Eu não vou saber te dizer qual foi o nome do local, mas foi numa casa de show mesmo. E aí a gente precisou sair escoltado. Todo mundo que tava lá dentro, porque a galera tava pronta mesmo pra bater. Aí chamaram a polícia, né? E aí, cada pessoa que eles tiravam, eles tentavam, assim, sabe? E eu lembro que uma das meninas que tava lá xingando, gritando, me chamou de feia. E foi onde aquilo entrou no meu coração. E eu nunca superei ter sido chamada de feia, sabe? E o Marlon pega no meu pé, gente. Porque, assim, A gente... gente fez um cover, foi do Antesto? A gente tocou Fadef. Foi do Antesto. Foi, só que não foi essa música, eu não lembro qual. Foi Fadef. Não, foi essa também, essa do Vaquevandre, né? Foi do E do Vaquevandre. Antester também. Mas isso é na outra banda. Na outra banda que a gente... Na outra banda, não com a tocava Perpétua. na Hazeroff. É. É bom dizer o nome, né? Ainda bem que você falou baixo. O Alex suprime na edição. Mas foi bem legal, foi bem legal. Eu gosto bastante de metal extremo, né? Yeah. E o Antestor é uma das bandas assim que eu mais aprecio dentro do... Aproveito para convidar vocês para o encontro do Rock com Cristo que vai ter em Brasília, em junho. Todo mundo aí que está assistindo também que estiver em Brasília, vai ser muito bom ter a presença de vocês. Vamos lá. Pronto. O encontro do Rock com Cristo, né, me faz pensar um pouquinho nisso que vocês estão falando, porque assim, é um encontro que a gente faz em parques e praças, né? E que todo mundo é bem-vindo, independente de religião, né? De estilo, gosto musical. E acontece muito isso que você relatou. A gente teve encontros, assim, que a gente se reuniu no parque, praça, e tinha pessoas fumando, bebendo e tudo mais. E aquelas pessoas, né? Mesmo bebendo, fumando, elas tiveram a oportunidade de conhecer o amor de Cristo através do encontro. E são assim, a gente sabe que Deus não faz acepção de pessoas, e nos encontros também tem sido assim. Muitas vezes as pessoas passam, assim, quem olha assim de fora fala, nossa, eles estão bebendo, eles estão fumando e tal. Só que assim, a gente sabe que é importante levar o amor de Deus para todos os lugares, não ficar somente preso em 4 paredes, mas cumprir o IT. E assim como os outros também falam, nós também falamos. Então, é importante saber que não tem ninguém melhor que ninguém. Todos nós precisamos realmente compartilhar o amor de Deus em todos os lugares que a gente vai. E nos encontros a gente vê isso. Daí vai ser muito bom ter vocês juntos. Estaremos lá. Com certeza. Em junho. Depois eu passo a data direitinho, porque agora me fugiu um pouco da mente, mas eu coloco aqui também na descrição do vídeo para vocês estarem assistindo. Com certeza.
A gente está chegando no final do nosso podcast. E eu gostaria de saber se vocês têm algum recado para o pessoal que está nos assistindo, gostaria de deixar alguma mensagem. Eu quero primeiro deixar uma lembrança, né? Deixar um abraço, porque já que eu falei do Marlon Matos, o Marlon é nosso amigo e assessor da banda, né? Eu quero também deixar um abraço pro Cássio, da Extreme Brutal Death, que também apoia a banda, apesar de que a gente não é uma banda de metal extremo, o Cássio é um extremo apoiador, né, das bandas cristãs de metal. O Eliel Vieira, da Enracore. E eu quero deixar um beijo pro meu marido, Marcelo, que queria ter vindo, não pôde, pros meus filhos, né, gente? E agradecer, meus filhos, Vitor e Ana. E agradecer, mas você quer deixar algum recado antes? Ou falar uma mensagem? Não, só dizer pra galera que a espera acabou. Tá? Depois de muito lutar e muito sofrer pro CD novo sair. Isso em bastidores, isso internamente, né? Porque a gente sofre um pouquinho a cada dia ali com algumas coisas. Mas ainda a nossa esperança é que ainda nesse primeiro semestre o CD saia, né? Vai ser muito importante esse marco para a banda. Vai marcar não só uma mensagem incrível que a gente quer trazer, de algo que falou muito com a gente antes e durante todo o processo de produção do álbum. É um CD de 20 músicas, a gente vai passar por toda a Bíblia nesse CD, né, pelos 4 pilares bíblicos, né? E isso falou muito com a gente antes, durante, vai falar depois com certeza. E aguardem, vai sair, vai ser legal. Assim que sair, adquira o seu, vai fazer muita diferença, com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. Eu queria agradecer, né, minha esposa que está aqui hoje, fazendo a parte de bastidores com a gente, a Dani. Ela sempre está acompanhando, apoiando a gente. É quem cuida das nossas mídias sociais. Sim. Agradecer também minhas filhas, estão em casa hoje, né, a Tayla e a Lavínia. A Tayla, inclusive, que participa do CD. A mãe dele participa, gente. Minha mãe canta no coral, não. Então, meu pai esse ano não. Eu cantei no lugar do meu pai no coral. Mas a minha mãe canta no coral da banda. Cantou no primeiro CD, no coral do primeiro CD, minha mãe e meu pai. E nesse CD agora, só a minha mãe. Mas ela canta no coral lá. Quando vocês ouvirem uma voz, um primeiro soprano bem agudo, assim é a minha mãe. E você falou que ela gosta de rock, né? Muito, muito, muito. Sim, fã número 1 da banda, desde o início. Gosta muito de metal sinfônico, já levei ela para o show do Épica em São Paulo, já realizei um sonho dela. Acompanha a banda também junto comigo desde o começo também. Sempre me apoiou nesse quesito musical. Então minha mãe sempre tá junto. E eu acho que só, assim, relacionado a agradecimento. Agradecer o convite, né? E agradecer muito a vocês de novo. A parceria de vocês está fazendo toda a diferença na nossa vida. De verdade. Tá? Obrigada, gente. Glória a Deus. Que Deus continue usando vocês. É muito importante. Gente, é tão importante esse apoio, assim, porque senão a gente não rompe, sabe? É muito difícil ter banda de metal ainda cristã. No Brasil, gente, se a gente não se ajuda, sabe? Se um não puxa o outro... Essa união. Não vai, né? E é um princípio, né? É o princípio que Deus nos ensina, né? É um ajudando o outro, né? Sim. A gente não querer caminhar sozinho, a gente não querer puxar o tapete do outro, a gente não tá aqui para concorrer, né? Sim. Com banda nenhuma, muito pelo contrário, a gente tá aqui para se unir, né? Levar a mensagem. É esse o nosso propósito, sabe? Matheus falou rapidamente ali do conceito do nosso álbum, mas é um conceito mesmo que traz... os 4 pilares a gente resolveu assim de uma forma não tão elementar, né? Mas a gente vai falar sobre a criação, queda, redenção e consumação. Mas a gente vai trazer os elementos bíblicos e vai trazer para o contemporâneo, para que quem está ouvindo hoje entenda por que algumas coisas acontecem, por que a gente está vivendo assim, ou algumas respostas para o próprio coração. Mas a ideia olha para Cristo, independente da situação, olha para Cristo. Gente, não existe outro salvador, sabe? Porque é a nossa tendência, né? A gente quer colocar esperança, às vezes, na política, por exemplo, né? Que é o que muito se fala, acha que um ser humano caído vai trazer a remissão para nós. A gente não pode perder
Cristo de vista, né? Então, assim, É o nosso... para um outro podcast. É o nosso Inclusive, quando lançar o CD, se quiser chamar a gente de novo, a gente faz aí um apanhado do CD inteiro, né? Dá para ir até... Dá, com certeza. Que é muito, Nossa, gente, é muito assunto. É muita coisa. Dá para falar muito. Mas bem legal. É o nosso objetivo mesmo. Então, a gente agradece porque isso ajuda a espalhar a mensagem. Sim. Né? Não fica só ali para minha mãe ouvir, né? E o grupinho de amigos. Então, muito obrigada. Isso gente, vocês. Fico feliz. Obrigado mesmo, de verdade. Já é o meu segundo convite, né? Já estou batendo ponto aqui de novo. E baterei ponto quantas vezes for chamado, podem chamar, que é um prazer muito grande a gente estar fazendo parte disso junto com vocês. E a toda a galera que nos acompanha, né, gente? Os nossos apoiadores, obrigada. E tem uns que são fiéis mesmo, gente, estão com a gente desde o início, esperando lá o lançamento, e a gente aguarda, obrigada. Pessoal, obrigada de verdade. Tá chegando, então. Tá chegando. Fica aí o recado. Pessoal, obrigada por ter assistido. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não se esqueçam de compartilhar, de comentar aqui embaixo, que tudo isso ajuda bastante a engajar e a compartilhar a mensagem de Cristo, que esse é o nosso objetivo aqui do podcast, compartilhar o verdadeiro amor que só vem de Jesus Cristo. Até o próximo podcast.